Exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Confira agora os destaques do Jornal da Fonte. Polícia Militar divulga balanço das ações no primeiro semestre e conclui que segurança pública precisa de mais investimentos. Prefeitura de Goiânia lança campanha para conscientizar motoristas sobre estacionamento em locais proibidos. Garis fazem paralisação e ameaçam greve caso a administração da capital não atenda reivindicações. E ainda, Serviço de Atendimento Médico de Urgência comemora 10 anos e 400 mil atendimentos. O que foi notícia em Goiânia você acompanha agora no Jornal da Fonte. E a Polícia Militar divulgou hoje um balanço do trabalho realizado no primeiro semestre do ano. Só armas de fogo retiradas das ruas foram 375. De janeiro a junho deste ano, a Polícia Militar realizou mais de 28 mil operações em todo o estado, a fim de combater o tráfico de drogas, roubos e furtos de veículos e a criminalidade em geral. Em Goiânia, a PM desencadeou quase 7.500 operações no primeiro semestre de 2014 e apreendeu 375 armas de fogo e recapturou 711 foragidos. Em operações realizadas pela Rotan, GRAER e Comando de Operações de Divisas, foram apreendidas mais de 15 toneladas de drogas. Há uma média de quase 3 armas de fogo apreendidas por dia em todo o estado. Isso significa o quê? Que a Polícia Militar ela está na rua. Há uma determinação do nosso comandante de intensificar as abordagens a pessoas e veículos em atitudes suspeitas, em especial motos. Lançamos a operação Prioridade Duas Rodas. Por que dessa operação? Observamos que a grande parte dos crimes de homicídio acontecem com a utilização desse veículo. Portanto, estamos intensificando as nossas ações nesse sentido. Para ele, o alto índice de criminalidade se deve à falta de investimentos na área de segurança e também à legislação falha. Nós temos uma legislação que é extremamente leniente, falha, frouxa, que possibilita aquele que comete o crime ser colocado em liberdade em tempo recorde. Daí o número extremamente alto de foragidos recapturados. Só em Goiânia, nesse primeiro semestre, foram 711 foragidos recapturados. Então nós temos uma legislação falha. Uma outra situação, nós temos pouco investimento por parte do governo federal nas políticas de segurança pública em todo o país. Um minutinho, esse é o tempo que muitos motoristas julgam que vão ocupar as vagas reservadas para idosos e deficientes físicos. Mas essa atitude atrapalha muito a vida de quem tem direito a esses espaços. Por causa disso, a Prefeitura de Goiânia realiza uma campanha de conscientização sobre o problema. Quem nunca parou por um só minutinho numa dessas vagas? E quem que sempre que usou o espaço reservado, voltou em um minutinho mesmo? Para conscientizar o condutor sobre a necessidade de se deixar os referidos espaços especificamente para idosos e deficientes, é que a Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade, a SMT, e a Secretaria de Políticas para Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, a SEMPED, deram início à ação na Rua 4, no centro. Como forma de causar um choque e forçar a reflexão, foram colocadas cadeiras de rodas nos espaços para estacionamento livre. Esse minutinho atrapalha muito a vida da pessoa com deficiência. E eu queria aqui, convidar toda a população goianiense para engajar conosco nessa campanha, conscientizar todas as pessoas que cometem essa infração. Infelizmente, ainda existem pessoas que não têm a sensibilidade e que ocupa a vaga reservada da pessoa com deficiência. Que as pessoas possam conscientizar nos espaços e entender que as pessoas que necessitam da vaga especial não é simplesmente por um capricho, é por causa de uma necessidade. A engenheira de alimentos Cândida Carvalho teve dificuldades para conseguir estacionamento por conta da obstrução causada pelas cadeiras de rodas. Ela acredita que o trabalho surtirá efeito positivo. Muitas pessoas desrespeitam mesmo o local, a vaga do idoso, do deficiente.
Mas eu não tenho o hábito de desrespeitar. Mas a impressão, eu acho bom isso, essa campanha. Acho que deve ser feita assim. Em 2013, 3.479 condutores foram autuados por deixar o carro ou a moto onde não devia. De janeiro a maio deste ano, tal desrespeito já motivou multa para outros 427. A norma todos nós conhecemos, mas não custa reforçar. Vagas exclusivas só para quem possui o cartão que permite a parada. E como você sabe, mês de julho é mês de férias e muitas pessoas aproveitam para se refrescar e tomar um banho de rio, mar ou de piscina. Mas é necessário cuidado para que o divertimento não se torne tragédia. Sobre o risco de afogamento nesse período de férias, eu converso agora com o especialista em salvamento aquático do Corpo de Bombeiros, Luiz Eduardo Machado Lobo, mais conhecido como Capitão Lobo. Capitão, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, estamos sempre à disposição. Capitão, esse período do ano, período de férias, período de Rio Araguaia, né? Período em que muitas pessoas viajam para várias partes do estado e do país, regiões litorâneas ou não, aqui para Goiás, é o período mais complexo, mais difícil no quesito afogamento? Com certeza, é um período onde nós temos que redobrar nossos cuidados, né? Aumentar nosso efetivo empregado na prevenção a esse tipo de ocorrência. Até porque o afogamento, se a gente for situar o afogamento, ele é a quarta principal causa de morte acidental entre adultos no mundo inteiro. E a terceira maior entre crianças e adolescentes. E no Brasil, né, de maneira geral, a gente tem alguns fatores de risco que tornam esse tipo de ocorrência ainda mais crítica, né, que é as características climáticas que fazem a população procurar muito essas áreas de banho, a vasta rede hidrográfica, né, e a faixa litorânea muito extensa. Então, no nosso meio, aqui, no nosso estado, aliás, nós temos o Vale do Araguaia, que é muito procurado nessa época do ano, e aí nós temos que aumentar os nossos cuidados, a prevenção feita pelo Corpo de Bombeiros, para que a gente possa reduzir, né, a quantidade de ocorrências de afogamento, principalmente nessa época do ano. Quais são as recomendações aí, principalmente para os pais, né, para evitar tanto que eles, né, sejam vítimas e principalmente as crianças, seus filhos? É muito importante, quando a gente fala em afogamento, a gente está tocando nessa parte aí das crianças, né, das crianças e adolescentes. Assim, as recomendações que o Corpo de Bombeiros passa no que diz respeito ao afogamento, primeiramente é o bom senso, né? A pessoa ser razoável, se valer do bom senso, para evitar nadar se tiver consumido álcool, se tiver feito ingestão de alimentos, isso para adultos, lógico, né? Não se aventurar em mergulhos onde a pessoa desconhece a profundidade daquele rio, represa, da piscina. Não se aventurar em mergulhos solitários ou à noite. Quando a gente fala em crianças, aí sim, o cuidado tem que ser maior, a gente tem que redobrar o cuidado. Então, às vezes a gente observa os pais, né, pela criança estar utilizando uma boia de braço ou alguma outra boia, deixar a criança tranquila, despreocupada, no meio líquido, seja numa represa, seja numa piscina. Isso não é adequado, a criança tem que estar sempre sendo monitorada se ela estiver no meio líquido, porque o risco da criança se afogar é muito maior do que do adulto. O fato de haver um guarda-vida numa piscina, num parque aquático, não quer dizer que o pai pode deixar a criança por conta e risco desse guarda-vida. Não, constantemente ela tem que estar sendo monitorada e vigiada para evitar algum risco de afogamento. O ideal é que a criança, o pré-adolescente, esteja constantemente utilizando boias e coletes salva-vidas? Também, com certeza, isso aí é o ideal. Os cuidados dos pais, do responsável, jamais serão dispensados, né? Então é importante que os pais saibam disso, né? Tenham esse bom senso de que se a sua criança estiver desfrutando aí de uma piscina, de uma represa, né, num momento de lazer, que ela esteja usando um colete salva-vidas, uma boia, mas que também o pai esteja constantemente monitorando próximo para evitar um acidente, até porque um guarda-vida que vai estar ali cuidando, monitorando a situação, às vezes ele está cuidando de várias crianças ao mesmo tempo. E a função dele, além da prevenção, é a atuação. Então, para evitar que essa pessoa tenha que realmente entrar no meio para salvar seu filho, seu sobrinho, é importante que o pai esteja monitorando, o tio, o responsável pela criança, esteja constantemente monitorando ali o divertimento daquela criança. Capitão Lobo, a partir do momento que é registrado aí, que ocorre um afogamento, quais são os primeiros passos aí para tentar salvar a vida dessa pessoa? Bom, no caso de haver, né, uma pessoa fazendo monitoramento da área, um profissional habilitado para atuar como guarda-vidas, ele com certeza vai tomar a iniciativa de fazer o salvamento daquela pessoa que entra em princípio de afogamento. Caso seja num local onde não tenha esse profissional, né, o que a gente recomenda para o civil, para a pessoa, para o leigo no salvamento aquático, é que ele procure evitar o contato direto com a vítima que está em princípio de afogamento. Até porque, muitas vezes, essa pessoa não tem a qualificação técnica
para efetuar um salvamento e pode acabar se tornando outra vítima. Então ele pode estar se usando de algum pedaço de madeira, alguma boia, uma garrafa PET mesmo, amarrada numa corda, para lançar esse material para a pessoa que está entrando no princípio de afogamento e fazer o salvamento dessa pessoa, retirá-la do meio líquido e aí sim acionar o Corpo de Bombeiros, acionar o órgão especializado para fazer os procedimentos de pré-hospitalar e depois encaminhar a um ambiente intra-hospitalar, caso seja necessário. Agora, nessa época do ano, infelizmente, muitas pessoas abusam aí do uso da bebida alcoólica. Aí eu pergunto para o senhor, dentre experiências dos anos anteriores, é grande o número de pessoas que se afogam por estarem embriagados? Infelizmente ainda ocorre com certa frequência, né? A gente observando aí os dados da nossa seção de estatística do Corpo de Bombeiros, desde 2011 até o ano de 2014, a gente observa que em 2011 havia um número aí de aproximadamente 50 afogamentos, que foi reduzido em 2012, né? E em 2013 nós tivemos um aumento no número de afogamentos. Em 2014 nós estamos com um número de 40 afogamentos, até o momento atual. Isso quer dizer o quê? A população ainda ignora algumas medidas de segurança, entre elas, né, evitar o consumo de álcool se você for utilizar alguma área de banho. Quando você faz consumo de álcool, seu corpo já não vai estar respondendo de maneira adequada, você perde a noção de perigo e acaba se aventurando, né, mesmo que seja um bom nadador, você pode vir a sofrer um afogamento em virtude de um mal-estar, de uma cãibra, ou até de desconhecer a profundidade do meio onde você está nadando, um mergulho inadequado que pode provocar um choque, um trauma e um afogamento. Tomara mesmo que esse mês de julho as férias seja sinônimo de diversão e não de tragédia, que o Corpo de Bombeiros não venha registrar nenhum caso aí fatal. Nós conversamos com o capitão do Corpo de Bombeiros, Luiz Eduardo Machado Lobo. Capitão Lobo, obrigado pelas informações, bom trabalho para vocês, boa sorte, uma boa noite. Eu que agradeço e só lembrando, deixando o registro rápido aqui, que nas áreas onde o Corpo de Bombeiros faz o serviço preventivo, a incidência de afogamentos é muito baixa, né? Então a gente realmente, o incidente ocorre ainda onde o Corpo de Bombeiros não está presente. Então ficam aí as dicas de orientação e prevenção para a população. Muito importante. Agora, mudando de assunto, trabalhadores da Comurg param por um dia e reivindicam quitação da database. Corte de gastos da companhia pode evitar deflagração de greve de varredores da prefeitura. Os funcionários da Comurg que executam a função de garis paralisaram os serviços nesta segunda-feira, como forma de cobrar o pagamento de 10% do reajuste da database referente ao ano de 2013. A gente está fazendo essa paralisação para mostrar que a gente quer o nosso 10%, porque a gente foi negociado, já era para estar sendo pago, não veio o nosso salário, não veio os 10%. Então a gente decidiu por essa paralisação para chamar a atenção e mostrar que a gente está lutando por esses 10%. O valor do reajuste é de R$ 74,00 e os trabalhadores não querem que seja parcelado. Vou deixar bem claro que a gente não quer que parcela esses 10%, porque além de ser pouco, ainda vai parcelar, o que a gente vai receber? Nada. Os garis ainda vão discutir em assembleia melhorias salariais e condições de trabalho. Vai ter uma assembleia semana que vem, porque o interventor vai ligar para a gente marcar o dia dessa assembleia. E eu vou avisar para toda a imprensa, para ela estar lá cobrindo também essa assembleia, que aí sim a gente vai negociar o salário de 2014. Estamos de volta com o Jornal da Fonte. O preço da cesta básica cai, mas o consumidor goianiense não sente no bolso. Produtos básicos de alimentação como frutas e verduras puxaram a queda. No mês de junho, a alimentação ficou mais barata se comparada com maio, segundo pesquisa do Instituto Mauro Borges. A cesta básica registrou queda de 2,54% e as frutas, legumes e tubérculos fazem parte dos alimentos responsáveis pela queda da inflação. O tomate, uma queda muito grande, a batata, as folhagem caiu bastante, a abobrinha, a abóbora cabotiá, todos esses produtos caiu bastante o preço. Para a presidente do movimento das donas de casa, alguns alimentos estão mais baratos por causa da seca, mas não é possível sentir a baixa no bolso por causa da elevação de outros alimentos, como o arroz.
Para economizar, a dica é não fazer a compra do mês de uma só vez e preferir frutas e verduras da época. Hoje a gente tem, por exemplo, o tomate, que está com preço bom, que é da época, o repolho, né, as folhas, a abobrinha verde, a batata, tudo é um período de produção que ela está com preço muito bom. Então é saber substituir esses produtos. E as frutas também. No momento nós temos a mexerica, a laranja, né, a maçã, que é um período de produção dela, que ela está com preço muito bom. E o assunto agora no Jornal da Fonte é a união estável. Perante a lei, o Código Civil reconhece a existência da união estável como unidade familiar, mas acaba privilegiando o casamento. Para falar sobre isso, conversamos agora com a advogada especialista em famílias, Cíntia Barcelos. Doutora Cíntia, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, um prazer. Bom, antes de começarmos a falar sobre o assunto propriamente dito, queria que a senhora explicasse para o nosso telespectador o que de fato é a diferença de casamento para união estável. O que é a união estável? Na verdade, a união estável é a união entre duas pessoas de uma convivência pública contínua e de família. É independente se essa união tenha filhos ou não. Isso traz consequências jurídicas, consequências familiares dos membros que estão ali naquela união. É importante ressaltar que a diferença básica entre união estável e casamento civil é a formalização do casamento. O casamento é um instituto formal, previsto no Código Civil e também pela escolha do regime de bens. Lembrando que tanto a união estável pode ser escolhido o regime de bens, apesar de que nela o regime de bens é a comunhão de bens, parcial de bens, e no casamento pode ser escolhido a comunhão parcial, a separação total de bens, que são os mais utilizados. Por que a lei, né, na opinião da senhora, a lei ela dá preferência ao casamento do que a própria união estável propriamente dita? Na verdade, a Constituição Federal prega a igualdade das entidades familiares. Não se pode privilegiar o casamento em detrimento à união estável. O que vem acontecendo são decisões conflitantes com esse entendimento do STF, conflitantes com a própria Constituição Federal, e existe realmente uma certa confusão com essas questões de união estável e casamento civil, e que a Justiça vem dando seus entendimentos conforme as interpretações por falta de uma lei específica que aborde esse tema ou de uma alteração no próprio Código Civil. Quer dizer que dentre tantas questões aí, digamos, ambíguas que nós temos nas várias esferas, seja criminal, civil, entre outras, essa questão aí também está ligada à interpretação do magistrado, então. É verdade. Essa é extremamente ligada à interpretação dos magistrados. Ora, eles entendem e equiparam a união estável ao casamento civil e ora privilegiam um em relação ao outro. Não se pode dizer especificamente que o casamento ele é privilegiado com relação à união estável em determinadas situações. Em situações com relação à herança, sim, de alguma forma, o cônjuge, que é a pessoa casada, ele é um herdeiro, assim como os filhos e os outros descendentes, que seriam na substituição dos filhos. Então, ele é considerado um herdeiro necessário, cônjuge. Já na união estável, companheiro, na lei não, mas os juízes podem dar essa interpretação, que sim também. Então, realmente fica a cargo da Justiça, do entendimento dos juízes, essa diferenciação de união estável e casamento, dependendo do caso também específico a ser estudado. Bom, como a senhora citou, o assunto ele é mais complexo do que parece, né? Agora vai depender muito da interpretação aí do juiz. No caso da união estável, existe algo aí dentro da legislação que ressalte um tempo mínimo? As pessoas estão morando juntas, por exemplo, a partir de quanto tempo um tem direito sobre o outro? Algo nesse sentido, que é uma dúvida muito recorrente entre as pessoas. É verdade, não existe mais na legislação um tempo mínimo de convivência. A convivência ela tem que ser pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituição de família que transforme aquilo numa união. Então, são elementos subjetivos que provam a união entre as pessoas,
mais o sentimento também e a intenção dessas pessoas na sociedade, mas não tem mais aquela quantidade, um ano é união estável, menos de um ano, pode ser menos de um ano, se aquilo foi uma intenção de constituição daquela forma. Assim como no casamento. O casamento basta que ele seja celebrado para que seja um casamento e seus efeitos sejam válidos. Então, hoje também não tem mais essa diferenciação de tempo. O assunto é polêmico. Nós conversamos sobre a união estável, a diferença de união estável para casamento, se é que existe diferença. Vimos com a especialista no assunto que o assunto ele é interpretado de maneiras um pouco diferentes, depende da interpretação do juiz, e trouxemos aqui a doutora Cíntia Barcelos, advogada especialista em famílias, para passar para você, telespectador, um pouco sobre esse assunto complexo, mas interessante de se discutir. Obrigado pelas informações que a senhora nos passou. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Olha, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, está completando 10 anos. E para marcar a data, foi feita uma celebração hoje de manhã. O serviço já atendeu mais de 400 ocorrências nessa década. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, o SAMU, funciona 24 horas e atende urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas. Há 10 anos de funcionamento, o serviço atendeu mais de 3 milhões de ocorrências. Para atender todas elas, o SAMU conta com 13 unidades de suporte básico, 4 de suporte avançado, 11 motolâncias e 1 helicóptero. O SAMU hoje está bem equipado, está bem estruturado. É claro que pontualmente podem existir gargalos, problemas, por mais que ele esteja fazendo 10 anos hoje. É um serviço considerado novo e que ainda tem muito a crescer. O SAMU recebe mensalmente cerca de 40 mil ligações e 480 mil no ano. O diretor do serviço explica que em muitas das ocorrências o atendimento é prestado por telefone, não havendo a necessidade do deslocamento da equipe. Esse é o diferencial do SAMU 192, que todas as ligações que entram, quem atende primeiro é o TARM, teleatendente de regulação médica. Ele solicita o endereço e o primeiro agravo. E após esse primeiro contato, essa ligação é passada para o médico. Então o SAMU tem médico regulador 24 horas. Então nem todas as ligações é necessário o envio de uma viatura. A maioria delas, o médico, pelo telefone 192, ele já orienta e ajuda a salvar essa vida pelo telefone mesmo. Um dos problemas enfrentados nestes 10 anos são os trotes, aplicados na maioria das vezes por crianças. Em uma triagem, os profissionais conseguem identificar 70% dos trotes, mas cerca de 30% das ligações são alarmes falsos atendidos. Só neste ano de 2014 foram 38.990 trotes. Olha, mais de 3 milhões de pessoas passaram por Trindade nos 10 dias da festa da Romaria do Divino Pai Eterno. Todo esse fluxo acabou dando pouco trabalho à Polícia Militar, que empenhou 5 mil policiais na ação. A Polícia Militar apresentou o balanço de ocorrências registradas durante os 10 dias de festa de Trindade de 2014. 3 foram de acidentes de trânsito com vítima, 12 de acidentes de trânsito sem vítima e 20 ocorrências de menor potencial ofensivo. Não tivemos nenhum crime de homicídio, nenhuma tentativa de homicídio, não tivemos nenhum crime de roubo, né? Então as ocorrências que tiveram ali naquele local, em 10 dias, que foi frequentado por 3 milhões de pessoas, sendo a segunda maior festa religiosa do país, em que recebemos público de todo o país e até de outros países. Nós podemos fazer uma avaliação muito positiva do trabalho da Polícia Militar aqui naquela cidade. Esse ano, a segurança foi reforçada com a instalação de câmeras de monitoramento. Essa ferramenta de tecnologia do vídeo monitoramento nos auxilia, nos ajuda muito o emprego melhor dos nossos policiais no local de trabalho. E com certeza foi uma parceria muito bem feita entre a Prefeitura de Trindade e o Governo do Estado, disponibilizando 30 câmeras para a Polícia Militar fazer o vídeo monitoramento. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais notícias você confere amanhã ao 12h45 no Jornal Goiás Alerta.
Na sequência, você fica com toda a repercussão do futebol goiano, brasileiro e principalmente da Copa do Mundo. Amanhã tem seleção brasileira em campo, com o programa Na Marca do Pênalti. Luiz Duarte e toda a sua equipe já está a postos para trazer para você as principais informações. Melhor dessa noite para você, obrigado pela sua audiência, uma boa noite, até amanhã.